Olá, eu sou Suzana de Souza Laret, professora titular da Universidade Federal de Sergipe. Atuo principalmente na área de Física Médica e sou orientadora do programa de pós-graduação em Radiologia Clínica da Unifesp. A aula de hoje será sobre efeitos biológicos das radiações ionizantes. Para entendermos os efeitos das radiações, primeiro precisamos lembrar do que somos feitos. Na verdade, somos todos feitos de átomos. 96% do nosso corpo é composto de apenas 4 elementos: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, principalmente na forma de água. E cerca de 1,5% de cálcio e 1% de fósforo, o que dá 99% do nosso corpo. Quando a radiação interagir com o nosso corpo, vai interagir principalmente com esses átomos, ou seja, principalmente com água, né? Hidrogênio e oxigênio, que a gente tem em grande quantidade, e entender os efeitos da radiação, entender primariamente a interação da radiação com esses átomos. A radiação pode ceder energia, quebrar moléculas, excitar átomos, fazer algumas alterações que podem gerar danos, doenças e que a gente vai ver nessa aula. Mas de que tipo de radiação estamos tratando? Na radiologia clínica, na maioria das vezes, estaremos tratando de raio-x, que são radiação eletromagnética, bem como os raios gama. O que difere ambas é a sua origem. Raios gama provém do núcleo atômico, enquanto raio-x provém de interações de elétrons. Os raios-x surgem devido a mudanças dos elétrons nos níveis atômicos, que emitem raios-x característicos, ou ainda raio-x de freamento, Bremsstrahlung, que surgem da transformação de energia cinética de elétrons em raio-x. Então, a radiação de freamento ela é produzida normalmente num tubo a vácuo, onde há um filamento, onde se passa a corrente elétrica. Os elétrons são atraídos por um anodo que estará com certa voltagem positiva. Os elétrons, ao atravessar o tubo em direção ao anodo, ganham a energia cinética correspondente. Para cada volt, o elétron ganha 1 elétron-volt de energia. Mas ao atingir o anodo, parte dessa energia cinética, cerca de 1% dela, se transforma em raio-x, que sairão do tubo. Essa energia varia de um mínimo perto de zero até a energia correspondente ao máximo de tensão aplicada. Por exemplo, se aplicarmos 100 kV no anodo, a energia máxima dos raios-x será de 100 keV. Há a emissão de um espectro contínuo nessa região, com maior probabilidade em zero, diminuindo até a máxima energia, 100 keV. Só que a parte com menor energia acaba sendo filtrada pelos materiais do próprio equipamento de raio-x, gerando um espectro como o da figura. Já as linhas sobrepostas ao espectro contínuo têm origem na outra forma de produção de raio-x, os raios-x característicos. Esses são associados ao material do anodo. Eles surgem devido a transições dos elétrons que ganharam energia no material do anodo e foram excitados para níveis eletrônicos mais energéticos dos átomos desse anodo, e na sequência decaem para níveis menos energéticos. Como cada elemento químico tem níveis energéticos distintos, essa emissão tem energia característica do tipo de anodo que estamos usando. Se trocarmos tungsteno por molibdênio, por exemplo, as energias do espectro característico serão diferentes. Então, em radiologia clínica, a maioria das vezes, iremos nos preocupar com esse tipo de radiação que irá interagir com o nosso paciente e com nós mesmos, tanto a radiação característica quanto a de freamento. A radiação gama é de maior preocupação em medicina nuclear ou em radioterapia. Nesse mundo moderno, a gente está num mar de radiações que estão atravessando o nosso corpo. As radiações eletromagnéticas são compostas por partículas pequenas que são os fótons, mas muitos deles não fazem nada para a gente, não tem energia suficiente para nos causar mal. Então, a gente tem que observar o espectro eletromagnético. Então, nós estamos sendo atravessados por uma infinidade
de fótons que têm uma diversidade de energias. E então a diferença crítica entre eles é essa energia que é capaz de arrancar elétrons ou não. Então nós separamos o espectro eletromagnético em radiações não ionizantes, ou seja, que não são capazes de criar íons, que são aquelas que não têm energia suficiente para separar o elétron do átomo, e as radiações ionizantes, que têm energia suficiente para fazer isso. Mas lembre-se, cada átomo tem energias de ligação desses elétrons diferentes, e a energia suficiente para arrancar um elétron vai ser diferente dependendo do átomo. Mas a gente tem uma definição em que a gente coloca a luz ultravioleta como limite de radiação não ionizante e energias acima dela seriam radiação ionizante. Então, como se dá a absorção da radiação ou da energia da radiação pelos átomos? Primeiro, eu posso ter uma absorção em que a energia da radiação não é suficiente para jogar o elétron para fora, mas ela pode fazer com que o elétron mude de níveis energéticos e depois produzir, por exemplo, aquela radiação característica que nós vimos no espectro de raio-x. Ou essa radiação pode ter uma energia alta o suficiente que, ao interagir com o elétron, esse elétron sai do átomo, então ioniza, cria íons. O elétron e o átomo vão ter carga elétrica. Então, isso é a radiação ionizante. Portanto, a interação da radiação com a matéria depende do tipo de radiação, qual é essa radiação que está chegando, qual é a energia dela, mas também depende dessa matéria que está sendo atingida. Qual é o número atômico, então o número de prótons que o átomo tem, que define quantos elétrons ele precisa ter. Mais elétrons, maior probabilidade de interação. Menos elétrons, menor probabilidade de interação. Então também a densidade dessa matéria faz diferença. Se eu tiver mais denso, vai ter mais matéria, mais elétrons para a radiação interagir. Então, como se dá a interação da radiação com a matéria? Para entender isso, a gente precisa pensar quais são as interações que valem de verdade. A gente aprende uma série de forças, como força de atrito, força centrípeta, mas na verdade todas as forças se resumem a 4 interações fundamentais. Por exemplo, o atrito é a interação eletromagnética dos elétrons do chão com os elétrons do seu sapato, por exemplo. Então vamos a essas interações fundamentais. A mais importante nesse mundo microscópico é a interação eletromagnética. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. A gente já conhece isso muito bem. E a ação dela é uma ação que vale mesmo à distância, mesmo ao alcance infinito. Ela vai caindo, né, ficando cada vez mais fraca com a distância, mas ela existe mesmo a distâncias muito grandes. A interação gravitacional é outra que a gente conhece bem, que é massa que atrai massa. A gente pensa que ela é forte porque nós estamos sendo atraídos fortemente pela Terra, né? Estamos aqui, mas a massa da Terra é muito grande. Então, quando a gente fala de partículas muito pequenas nesse mundo microscópico, a força gravitacional ela é desprezível, a gente não vai levar ela em conta aqui porque as massas são muito pequenas, tá? Então a gente pode desprezá-las. Já a força forte, ela é conhecida bem por manter os prótons unidos no núcleo. O núcleo é composto de prótons e nêutrons, e esses prótons têm carga positiva e estão lá tudo muito juntinho no núcleo, porque existe uma força segurando esses núcleos, né, unidos, então os prótons e nêutrons juntos lá. E essa força não atinge os elétrons, só atinge esse tipo de partícula. Vai vencer a força de repulsão eletromagnética, segurando tanto prótons quanto nêutrons. A força fraca já é mais difícil de compreender, ela está mais associada ao decaimento das partículas
como a emissão de radioatividade e também a aniquilação das partículas, como elétrons e pósitrons, que vai ser importante, por exemplo, de um exame de PET, tá? O alcance dela é muito pequenininho, então só atua sobre a partícula mesmo. Então a gente também não vai considerar muito a força fraca aqui. O que vai ser importante para nós vai ser a interação eletromagnética e a interação forte para a interação da radiação com a matéria. E para entender essa interação, a gente ainda precisa pensar em mais um fator muito importante, que é o tamanho do átomo, tá? Se a gente colocasse o átomo em escala como um núcleo com 1 centímetro, os elétrons teriam a dimensão de um fio de cabelo, né, da espessura de um fio de cabelo, muito pequenininhos, mas estariam dispostos, né, nessa nuvem eletrônica no átomo, ocupando 30 campos de futebol. Então o núcleo vai ter 1 centímetro e a nuvem eletrônica 30 campos de futebol. São poucos elétrons ocupando um espaço muito grande. Então é praticamente um vazio. Se eu for olhar nesse tamanho minúsculo, o átomo é um grande vazio. Nós somos um grande vazio. Então quando a radiação vai atravessar a matéria, lembre que fótons não têm interação eletromagnética, porque não tem carga, então eles passam basicamente no vazio, no vácuo. Só quando eles encontram o material é que eles realmente vão interagir. Então eles precisam encontrar um elétron. A probabilidade é bem baixa de interação, né? Já que esses elétrons estão ocupando esse espaço enorme. Mas isso vai ser bem diferente se as partículas tiverem carga. Algumas partículas que carregam carga elétrica, como elétrons, né? Os próprios elétrons que são arrancados pelos fótons no material. Prótons, partículas beta, que são elétrons. Partículas alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons, então tem carga elétrica 2+. Íons pesados, ou seja, eu posso ter materiais onde eu arranquei elétron, então ele ficou positivo e eu posso acelerar, fazer um tratamento, por exemplo, com carbono, né? Porque aí eu tenho carga elétrica, eu consigo colocar num acelerador de partículas e jogar num câncer, por exemplo, para tratar um paciente. Então, essas partículas que têm carga, diferentemente dos fótons, vão estar passando nesse meio que praticamente é um vácuo, mas elas interagem à distância pela interação eletromagnética. Essa interação é uma interação importante, né? E então eu vou com essas partículas, quanto mais carga elas tiverem, maior é o efeito delas, né, nessa interação. Então, partículas alfa interagem mais que partículas beta, por exemplo, porque partículas alfa têm carga 2+, enquanto, por exemplo, pósitrons têm uma carga positiva, uma só. Então, a interação eletromagnética é bastante importante, né, fazendo um efeito grande. Diferentemente da interação gravitacional, nós estamos falando de partículas muito pequenas. Então, a massa não tem efeito na interação das partículas, porque esse efeito é muito pequeno. Entretanto, o caminho que elas percorrem é muito diferente, porque o momento dessas partículas, então, se eu jogo uma bola de boliche, ela faz o strike e ela caminha reto, ela não muda muito sua posição, porque ela tem uma massa muito maior do que os pinos, né? Mas se eu jogar as bolinhas de bilhar em outras bolinhas de bilhar, elas têm a mesma massa. Quando elas têm a mesma massa, elas vão mudando de direção, né? Então, a direção que a partícula segue realmente é afetado pela massa dela em comparação com a massa dos elétrons em que ela vai agindo.
mas a interação que faz arrancar outros elétrons é a interação eletromagnética, certo? Quero falar para vocês um pouquinho de nêutrons, abrir um parênteses para esse capítulo. Nêutrons não são tão importantes em radiologia clínica, mas é importante entender como eles interagem, porque eles são bastante perigosos e muito ionizantes. Nêutrons têm a mesma massa que prótons, tá? Mas eles não têm carga, então eles não vão ser repelidos aí por interação eletromagnética. Eles vão transferir sua energia somente quando eles passam muito próximo aos núcleos para ser atraído pela interação forte. E nessas colisões, por exemplo, quando você tem hidrogênio que tem apenas um próton lá, essa interação se dá como um bilhar, né? Uma bolinha de bilhar batendo na outra. O que acontece? O nêutron cede energia para o próton se recua, então prótons de recuo, principalmente você tem água ali, bastante água, esses prótons recuam, se movimentam e causam ionização, ou seja, arrancam vários elétrons do material, e esses elétrons então é que causam bastante dano. Ou às vezes núcleos maiores que absorvem esses nêutrons e causam reações nucleares, como o urânio 235, que se quebra depois de absorver o nêutron e né, essa quebra é a fissão, liberando muita energia que pode causar bastante danos, ou, por exemplo, ser usado para energia nuclear, esquentando água. Quando você tem nêutrons rápidos, o espalhamento elástico, ou seja, essa batida de bolinhas de bilhar, domina a transferência de energia. Nêutrons não têm carga elétrica, portanto, eles não podem ser acelerados para você fazer um feixe de nêutrons, né? Eu só posso acelerar partículas que têm carga, aplicar diferença de potencial e atrair essas partículas. No caso de nêutrons não é possível, mas nêutrons podem ser expelidos dos núcleos quando fótons muito energéticos batem neles. Então, por exemplo, se eu tenho feixes com energias acima de 10 MeV, como é o caso de alguns aceleradores de radioterapia, eu posso produzir um feixe de nêutrons que vai atingir meu paciente e causar danos no paciente. Esses nêutrons também podem ser emitidos em fissões radioativas, por exemplo, eles são abundantes nos reatores nucleares, podem ser liberados em alguns radionuclídeos feitos pelos homens, tá? Na natureza eles não saem dos núcleos sozinhos, geralmente precisa haver uma fissão, tá? Eles são bastante importantes no espaço, onde você não tem proteção da Terra, né? Que nós temos essa atmosfera que nos protege bastante, mas quando você tem espaçonaves, você tem muito dano por nêutrons, então tanto nos astronautas quanto no local onde os astronautas estão, né, na estação espacial, nas astronaves, isso também passa a ser bastante importante. E ainda se você pensar em voos de alta altitude, por exemplo, voos intercontinentais, o dano por nêutrons pode ser importante. Então, por exemplo, as aeromoças não podem trabalhar nos aviões quando elas estão grávidas, porque a dose de nêutrons pode ser significativa. Então, em resumo, as principais partículas e interações que a gente tem, partículas alfa têm carga 2+, vão interagir por interação eletromagnética. São altamente ionizantes porque essa carga elétrica vai interagir fortemente com as cargas dos elétrons. Partículas beta também têm carga elétrica, então eles também podem ionizar o meio por interação eletromagnética, mas essa carga é mais baixa, é só menos quando é um elétron, ou mais quando é um pósitron.
Então, eles são de densidade de ionização um pouco mais baixa do que as partículas alfa, tá? Então, a diferença na ionização tem a ver com a carga. E o caminho das partículas alfa, que é linear, porque elas têm grande massa, e o caminho das partículas beta segue um zigue-zague, porque elas têm baixa massa, ou massa, na verdade, igual a dos outros elétrons do meio. Quando eu tenho raio-x e raios gama, são radiação eletromagnética, eles têm baixo poder de ionização, porque eles não têm interação eletromagnética e não têm a carga, não têm um poder de penetração forte. Eles só vão interagir realmente quando eles encontram elétrons e tem uns poucos elétrons no meio, né? Uma densidade eletrônica baixa, e aí é raro esse encontro dos raios-x com os elétrons do meio. No caso de nêutrons, eu tenho um alto poder de ionização quando ele interage, mas ele não interage tão fortemente justamente por ele não ter carga. Mas quando ele encontra um núcleo, ele tem uma interação bastante forte, produzindo uma ionização, um dano muito grande, porque ele vai fazer os prótons recuarem, causar reações nucleares, emitir partículas que vão ter um poder de ionização grande. E existem evidências muito fortes em estudos científicos que o DNA é o alvo primário para os efeitos biológicos da radiação, incluindo a morte celular, a carcinogênese ou mutações. Então, quando eu considero efeitos biológicos da radiação, essa descrição tem que ser feita considerando sempre, primariamente, o DNA e a interação desse DNA com a radiação, né, para produzir os problemas que vão seguir na sequência. Então, lembrando que o DNA são aquelas bases arranjadas em uma ordem muito específica, com uma sequência muito específica, em duas fitas, né? Eu tenho duas fitas onde eu tenho citosina, guanina, adenina e timina ligados numa ordem específica. Quando a radiação interage com o DNA, ela pode romper as ligações químicas, porque ela pode arrancar elétrons, se é uma radiação ionizante, no raio-x, pode romper, dando energia suficiente para quebra das ligações químicas. Em geral, os danos causados são reparados facilmente, mas se eles não são reparados, eu posso ter uma replicação dessa mutação, né? Quando eu tenho uma quebra simples, ou seja, uma quebra de um lado da fita, é mais fácil haver o reparo, porque o DNA usa o lado que não foi danificado para saber qual o tipo de base que ele precisa ter desse lado que foi danificado. Então, o reparo é mais fácil. Quando há uma quebra de dupla fita, ou seja, os dois lados foram danificados, é mais difícil esse reparo. Esse reparo agora pode ser feito corretamente, mas pode ser feito incorretamente. Quando eu tenho quebra simples, radicais de oxigênio, né, os radicais livres podem provocar isso, a radiação ionizante diretamente pode causar isso, ou a quimioterapia, por exemplo, no caso do tratamento de câncer, né? Eu posso ter produtos químicos que façam esse dano. E no caso de quebra dupla, somente a radiação ionizante e a quimioterapia que são capazes de fazer isso. Então, considerando os fatores que afetam a resposta celular à radiação, eu separo eles em fatores físicos, químicos e biológicos. Nos físicos, a gente tem o LET, ou seja, a transferência linear de energia, o RBE, que é a efetividade biológica relativa,
e a taxa de dose. Nos químicos, os sensibilizadores e os radioprotetores. Nos biológicos, a sensibilidade da célula e o ciclo dessa célula, bem como o reparo. Um dos fatores mais importantes a serem levados em conta na interação da radiação com a matéria é a dose. Então, o que é a dose? É quanta energia foi absorvida pela matéria quando a radiação interagiu com ela. A dose absorvida seria essa quantidade de energia numa quantidade de massa. Quantidade de energia dada em joule, quantidade de massa dada em quilograma. E isso recebe um nome especial que é o Gray, tá? A unidade Gray é a unidade de dose absorvida. Se eu levar em conta que tipo de radiação fez aquilo, porque algumas radiações podem fazer mais mal do que outras, porque elas podem causar maior dano, maior ionização, eu vou multiplicar essa dose absorvida por um fator de peso e eu vou obter a dose equivalente. Essa dose equivalente ela é dada em sievert, tá? Então eu fiz uma calibração multiplicando por um fator a dose absorvida e obtive a dose equivalente. Então, quando eu vejo doses em Gray, eu sei que a dose é absorvida. Quando eu vejo doses em sievert, eu já sei que foi feita essa calibração para o tipo de radiação que produziu aquela dose. Então, doses, por exemplo, de partículas alfa são 20 vezes mais efetivas do que doses de raio-x. Então, eu preciso, para obter a dose equivalente, multiplicar por esse fator 20. Eu gosto também de comparar doses, o que está acontecendo, com essa árvorezinha de maçãs. Eu tenho inicialmente uma árvore que está derrubando maçãs. Isso seria a atividade, quantas maçãs estão caindo por segundo, por exemplo. O becquerel é uma unidade de atividade que é por segundo, né? Então, quantas partículas estão sendo emitidas por segundo? E aqui as maçãzinhas, quantas maçãzinhas estão sendo emitidas por segundo. Aí eu sento embaixo dessa árvore e começo a tomar pancadas por causa dessas maçãs. Essas pancadas vão ser minha dose absorvida, né? Quantas pancadas eu estou recebendo ali. Só que tem maçãs que são mais pesadas que outras, que causam mais dano que outras. Então, isso seria, quando eu verifico isso, seria a minha dose equivalente. Então, a multiplicação por esse fator me daria dose equivalente. E o que é o LET, né? A transferência linear de energia. A transferência linear de energia é quanto a radiação deposita de energia em média através do caminho que ela percorre. Então, uma partícula que tem alto LET, ela deposita mais energia no mesmo caminho. Se eu considerar um caminho, sei lá, 1 centímetro, em 1 centímetro quanto o raio-x deposita de energia e quanto a partícula alfa deposita de energia, é bem diferente, tá? Então, quanto eles realmente ionizam aquele meio. Isso é o LET. Então, eu tenho radiações que têm baixo LET, ou seja, baixa deposição de energia pelo caminho. Os próprios fótons, porque a probabilidade de interação é pequena, então eles realmente no caminho, eles de vez em quando interagem, mas é raro. Então vão pondo pouco, vai ionizando menos. Elétrons, partículas beta, também têm baixo LET, ou seja, elas causam ionização, mas no caminho linear essa ionização é baixa. Eles produzem pouca ionização ou transferem pouca energia nesse caminho, tá? Enquanto radiações de alto LET, como partículas alfa e nêutrons, por exemplo, ou íons pesados, são aqueles altamente ionizantes, produzem uma densidade de ionização grande nesse caminho que eles percorrem. Tá? Então, eles têm uma altíssima interação, são parados rapidamente também. Como eles estão depositando muita energia, eles estão perdendo bastante energia rapidamente e são parados mais rápido. Então, por exemplo, quando eu faço
uso de raio-x numa radioterapia, eu vou depositando energia aos poucos no caminho. Enquanto com prótons, eles têm uma alta ionização, um ponto muito bem localizado, e eu consigo dar uma dose grande num local bem determinado, tá? Dentro do tumor, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, as partículas alfa que não conseguem externamente atravessar nossa pele morta. Então eu posso pegar uma fonte com a mão que emita alfa e não ter nenhum dano, porque essa radiação vai parar na pele morta. Claro que eu não devo fazer isso porque eu posso me contaminar, mas o dano é pequeno. Mas, contrariamente, se essa partícula está dentro de mim, o dano é muito grande. Então, por exemplo, existe um gás que se chama radônio, que vem de construções, vem do granito. Então, em locais que ficam muito fechados, como porões, ou essas casas em locais frios, como Europa, Estados Unidos, eles mantêm sempre muito fechado. Esse gás vai se acumulando, é um gás pesado, que as pessoas respiram, e ele depois é um emissor alfa. E lá no pulmão, o tecido vivo recebe essa radiação diretamente lá no pulmão, né? E causa um dano muito grande num local, num volume pequeno, porque há uma grande deposição. Então, o radônio é um dos maiores responsáveis por câncer de pulmão. Só perde para o tabagismo, tá? Bom, a efetividade biológica relativa já é uma maneira de quantificar a influência da qualidade da radiação sobre os tecidos biológicos, ou seja, comparar para o mesmo endpoint, ou seja, para o mesmo dano, um efeito da radiação, quanto que eu preciso de dose comparativamente para outro tipo de radiação. Em geral, a referência usada é a radiação X de 250 kV, que não é um raio-x usado em radiologia, é usado em indústria. Então, um exemplo para eu obter a fração de 50% de células que foram irradiadas com 250 kV, eu preciso usar 2 grays. E eu faço um teste no laboratório e vejo que para uma determinada partícula, se eu irradiar só com 0,66, eu consigo os mesmos 50%. Então, eu precisei de muito menos dose para atingir a mesma fração de sobrevivência das células. Então, fazendo a comparação, o RBE vem da dose em 250 pela dose na minha partícula teste. 2 grays dividido por 0,66, então 3. Ou seja, o RBE dessa minha partícula mostra que essa partícula teste tem um efeito muito mais danoso, mais alto do que a minha radiação teste. Então, quando eu comparo isso, é óbvio que tem que ser levado em conta também a energia das partículas, tem outros efeitos associados que a gente ficaria com uma dificuldade em obter cada um deles. Então, o que se faz? O que se faz é uma aproximação. Então, para raio-x em geral, o RBE é 1. E para partículas alfa, o RBE é 20, ou seja, as partículas alfa são muito mais danosas, eu preciso de muito menos dose de alfa para produzir o mesmo efeito do que com raio-x. Raio-x realmente eu preciso de uma dose 20 vezes menor. Efetivamente, o que vai acontecer quando a radiação interage com o corpo humano? Se a gente se basear nos fótons interagindo com o corpo, basicamente ele vai encontrar água. O fóton de raio-x encontra água e causa a radiólise da água, que é a quebra de ligação da molécula de água, né, separando essa água em H2O mais um elétron. E a partir disso é possível a produção de uma diversidade de
moléculas por causa dessa liberação desse elétron. E esses íons primários são criados muito rapidamente, então em cerca de 10 a menos 10 segundos eles são criados e eles podem decair em radicais livres. No caso da água, os íons reagem com outras moléculas de água para formar o radical hidroxila, né? Esse OH pontinho aí, né, hidroxila, é altamente reativo, é um radical livre que pode difundir a curtas distâncias para alcançar outros alvos na célula. E é estimado que cerca de 2/3 dos danos causados por raio-x ao DNA nas células dos mamíferos é causado por esse radical hidroxila. Tá? Você acredita que esses radicais livres podem difundir num cilindro em torno de onde eles formaram com um diâmetro de cerca de 2 vezes maior do que a dupla hélice do DNA. Então, eles podem alcançar lá o DNA e causar danos. Esse efeito indireto, ou seja, a radiação causou a radiólise da água e quem vai causar o dano no DNA é o radical livre, tá? Ele pode ser facilmente modificado por meios de radioprotetores ou sensibilizadores. Se a ionização é direta sobre o DNA, isso vai ser impossível, né? Há um dano direto no DNA, não tem como modificar. Mas se há criação de radicais livres, se eu conseguir tirar esses radicais livres ou aumentar a quantidade de radicais livres produzidos, eu posso diminuir ou aumentar o efeito. Tá? Então foram criados radicais livres, tá? E esses radicais livres, na verdade, eles não duram muito, mas quando eles encontram oxigênio, há a formação de um peróxido orgânico, né, esse radical ligado ao oxigênio, que faz com que a duração desse radical livre seja mais longa, tá? Então, há uma fixação do dano, a gente chama de fixação de oxigênio, porque ela mantém o dano por mais tempo, tá? Então, sem o oxigênio, muitas dessas moléculas que foram ionizadas conseguem se reparar e a habilidade volta ao normal, né? Mas quando ela se liga ao oxigênio, ela dura mais tempo. Então, a existência de oxigênio no meio faz com que o efeito da radiação seja maior, porque a radiação causou ionização, criou o radical livre que dura mais tempo e que pode ficar atacando, inclusive alcançar aí o nosso DNA mais facilmente e causar mais danos. Então, o oxigênio é uma coisa muito importante no meio para causar o dano. Então, por exemplo, em radioterapia, ele é extremamente importante. A oxigenação faz com que a irradiação lá do tumor tenha mais efetividade. A gente pode ver nesses gráficos que células hipóxicas têm dano muito menor, ou seja, a fração de células que sobrevivem é muito maior do que as células aeradas, ou seja, células com oxigênio. Quanto mais oxigênio houver, menor é a dose necessária para matar mais células, tá? E isso a gente está vendo é efeito quando tem o raio-x, tá? Raio-x que irradiou e causou os danos, principalmente na água, né? Esse dano foi a ionização da água, criação de radicais livres, e aí eu tinha oxigênio, e esse oxigênio aumentou o efeito do raio-x. Então, esse impacto do oxigênio no efeito biológico é bastante importante.
Mas é bastante importante quando eu tenho raio-x, que eu falei que a ionização é indireta, né? Você ioniza a água e essa água cria radicais livres que vão gerar os danos. Mas se o efeito for direto, o efeito da radiação diretamente do DNA, você não tem esse processo. Portanto, a quantidade de oxigênio ou não vai fazer diferença. E radiações de alto LET, como nêutrons, por exemplo, causam muito mais danos diretamente ao DNA. E como eles causam danos diretamente ao DNA, o processo de ionização da água, criação de radicais livres e oxigênio não é importante, tá? É muito menos importante. Então, esse efeito do oxigênio vai ser muito importante para radiações de baixo LED, que é o caso em radiologia, onde a gente está usando o raio-x, tá? E, portanto, se eu quiser pensar em radioprotetores, eu posso pensar nessa criação de radicais livres. Então, se eu tirar os radicais livres, eu diminuo o efeito da radiação. Pensar em radicais livres, nesse caso, de novo, eu estou pensando em radiações de baixo LED. Eu posso fazer esse efeito diminuir se eu tirar os radicais livres ou se eu tirar a oxigenação, né? Eu vou proteger as células do efeito da radiação. Mas isso para radiações que tenham esse efeito indireto. Então, para o raio-x funciona. Para nêutrons, muito menos, porque o efeito do nêutron é direto. Então, radioprotetores são bastante efetivos quando eu tenho raio-x e raios gama, né? Posso tirar o efeito fazendo essa eliminação desses radicais livres. Mas isso também deve ser feito durante a irradiação. Eu tenho já me preparar antes, porque o depois é bem mais difícil, já que o efeito é muito rápido, tá? Então não adianta eu tomar um remédio depois, mas eu tenho que estar com esses antioxidantes lá no momento. Numa questão de radioterapia, isso é muito ruim, porque eu quero danos ao câncer e eu não quero eliminar esses danos. Então, se eu tomar radioprotetores, é um problema. Mas no caso da radiologia diagnóstica, eu não quero os danos, porque eu só quero fazer imagens. Então, radioprotetores seriam uma maneira, talvez, de diminuir os danos em pacientes que recebam altas doses, por exemplo, em fluoroscopia. Uma outra coisa que altera o efeito da radiação é em que etapa do ciclo celular a célula se encontra. As células são mais sensíveis durante ou próximo da mitose, tá? Então, se as células estão perto da mitose, onde há uma maior exposição do DNA, porque o DNA se desenrola, enrola, né? Então, naquele momento da mitose, ele fica mais exposto à radiação e por isso a célula fica mais sensível à radiação. Mas as células, o DNA em si, está sempre sendo atacado, né? Nós temos um ataque por produtos químicos, da própria radiação ambiental o tempo todo, e a gente está vivo. É porque as células dos mamíferos conseguem se reparar eficientemente. Então, a gente sofre cerca de 100 mil lesões no DNA por dia, como resultado de erros de replicação, decaimento químico, vários problemas que vão acontecendo nas células. Mas essas mutações têm uma taxa muito baixa, é bem raro essa mutação, porque nossas células sabem se reparar facilmente, felizmente, né? E quando a célula morre, se não morrer muitas células, não é um problema grande, né? Porque a gente não morre junto. Mas se muitas células morrerem, isso seria um problema, a gente morreria junto. Então, normalmente a gente em radioproteção está preocupado com os danos subletais, ou seja, aquele que não mata a célula, mas causa um dano que pode ser
multiplicado durante a mitose, já que o dano da célula não foi reparado corretamente, tá? E aí a célula multiplica aquela mutação e isso pode causar um problema mais para frente. Essa diferença que a gente vê nas diferentes células, tem células que são mais sensíveis, outras são menos sensíveis, também são usados, por exemplo, em radioterapia, porque os tecidos cancerosos são mais radiosensíveis que os tecidos normais. Então, essa janela ajuda a usar na radioterapia. E a maioria dos tecidos se repara de 3 a 24 horas. Claro, cada tipo de célula tem um reparo diferente. Então, a taxa que a dose é aplicada também tem diferença. Então, se você tiver uma mesma dose, mas ela é aplicada por anos lentamente, então, por exemplo, a radiação ambiental que está sempre te irradiando, tem um efeito em que as células recebem a dose, mas elas conseguem se reparar. Se você der a mesma dose muito mais rapidamente, é claro que eu posso ter um efeito muito grande e as células não conseguirem se reparar. Então, a taxa de dose também é um fator importante. Então, existe uma lei que é chamada Lei de Bergonier-Trimondot, que diz que a radiosensibilidade das células, dos tecidos, é diretamente proporcional à capacidade reprodutiva dessas células e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Então, células são mais sensíveis à radiação quando elas têm uma atividade mitótica alta, ou seja, elas estão se reproduzindo, né, multiplicando. Quando as células são indiferenciadas, por exemplo, células-tronco, e em tecidos mais jovens, por exemplo, as crianças são mais radiosensíveis, inclusive porque elas têm uma multiplicação celular muito mais ativa, né? Então, maior é a radiosensibilidade nesses tecidos, né? E durante a mitose, né? Então, por isso, esse efeito, né, importante em crianças, a gente tem que proteger os indivíduos mais jovens, né? Principalmente o feto, né? Os fetos e as crianças são mais radiosensíveis e é quando a gente precisa tomar muito mais cuidado em fazer uma imagem, uma mulher grávida ou uma criança, né? Ela tem também um tempo de vida muito mais longo, né? O feto ainda a vida inteira, a criança também às vezes tem um longo período de vida e o tempo para que aquela mutação se desenvolva e apareça, por exemplo, um câncer no futuro, é muito maior do que num idoso. O idoso vai fazer uma imagem, ele não tem talvez um tempo de vida longo, a gente não precisa talvez se preocupar com o câncer. Numa criança, sim, tá? Então, a exposição à radiação, né, nesses tecidos pode causar uma variedade de efeitos, que incluem câncer, que pode demorar a aparecer, eritema, que pode aparecer imediatamente, doença da radiação, que tem muita relação com altas doses, a pessoa pode ter vômito, mal-estar, desmaiar, inclusive morrer, né? E a relação entre a exposição dessa radiação e os efeitos biológicos nos tecidos depende de diversos parâmetros, que incluem se a dose foi dada de uma única vez, ou foi fracionada, ou ela é periódica, todo dia você recebe isso. Se a dose foi no corpo todo, ou só num ponto, então eu consigo tratar pacientes com radioterapia dando altíssimas doses, mas elas são colimadas no câncer, num certo ponto, então eu não mato o paciente, né? Não é esse o objetivo, é tratar. Se a exposição a feixes diferentes, qual é o feixe que eu coloquei, se ele tem uma taxa de dose mais alta, mais baixa, né? Se foram fótons, se foram partículas, se foram nêutrons, né? Tudo isso vai influenciar nesse efeito para essa variação de fatores. Por exemplo, se eu considerar a radioterapia,
para eu destruir completamente a função de uma célula, né, nos sistemas proliferativos, eu precisaria de uma dose enorme, de 100 grays. Mas uma dose pode ser letal para a célula, considerada letal, se ela tiver só 2 grays, porque eu acabo com a capacidade proliferativa daquela célula. Então, ela não consegue mais reproduzir. Então, eu considero que essa célula já está morta. Então, em vez de dar 100 grays, eu posso dar só 2 grays. Então, na radioterapia, por exemplo, para erradicar um tumor, eu dou doses bem menores e vou dividindo isso para que os tecidos saudáveis no entorno não recebam tanta dose. Então, eu consigo proteger meus tecidos, deixando eles receberem doses fracionadas e dar tempo que eles se recuperem de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo eu consigo eliminar o câncer concentrando doses mais altas no câncer. E os efeitos biológicos, eles podem ser classificados de acordo com a dose-resposta, o nível de dano e o tempo de manifestação. Na dependência dose-resposta, ou seja, de acordo com a dose e com a resposta que eu tenho dois tipos de efeito, o estocástico e o determinístico. O estocástico é aquele efeito que tem uma certa probabilidade. Essa probabilidade ela é proporcional à dose de radiação recebida sem a existência de um limiar. Ou seja, eu posso dar qualquer dose que pode gerar um câncer no futuro. Pode ser uma dose muito pequena, mas que no futuro pode gerar esse câncer por causa de um dano pequeno que se multiplicou. Então, eu não sei quanto é essa dose. No efeito determinístico, existe um limiar, ou seja, a partir de certa dose, esse efeito vai aparecer. E, por exemplo, o eritema, vermelhidão, né? Que vai aparecer com doses entre 3 e 5 grays. Quanto ao nível de dano, né, eu posso ter efeitos somáticos e genéticos. Os efeitos somáticos são aqueles no próprio indivíduo, são células do próprio indivíduo que foram irradiadas e que é o que eu tenho que me preocupar mais. Tá? Realmente a gente tem que se preocupar com danos no próprio indivíduo. Quando a gente fala de mulheres grávidas, a gente está falando do dano ao feto, tá? Então é no próprio indivíduo que está dentro da barriga, então não é um efeito genético nesse caso, é um efeito somático. Agora, o efeito genético, é claro, é feito como resultado de radiação de órgãos como gônadas, né? Os ovários, testículos que forem irradiados. E isso pode produzir efeitos nos nossos descendentes. Mas os efeitos genéticos não têm sido confirmados nos seres humanos e é realmente uma pequena possibilidade de realmente isso acontecer. Então, o mais importante são os efeitos somáticos. Eu posso classificar os efeitos também no tempo em que eles aparecem, né? Eles podem ser efeitos imediatos ou efeitos retardados. Então, os efeitos que aparecem rapidamente, geralmente são devido a irradiações de muitas células que sofreram esse dano. Então, por exemplo, eu dou uma dose suficiente que apareça um eritema, uma vermelhidão na pele, que gera um desconforto grande ao paciente, né? Então, esse é um efeito imediato. Aparece em poucas horas, às vezes não aparece imediatamente na hora, mas algumas horas depois pode aparecer. E os efeitos tardios são aqueles que vão aparecer depois de anos ou décadas, né? E é muito complicado relacionar esses efeitos à irradiação, porque muitas vezes vem de doses baixas e que outras causas podem ter contribuído, por exemplo, um câncer de pulmão. Será que foi de radiação ou foi do fumo? Então, muitas vezes é difícil de relacionar. Então, câncer, catarata são efeitos que também podem estar relacionados à radiação.
Aqui eu tenho uma tabela que mostra alguns efeitos, por exemplo, esterilidade temporária, né, nos testículos. O período de incubação seria de 3 a 9 semanas e uma dose de 0,1 Gray. A esterilidade permanente no testículo, período para aparecer 3 semanas, no ovário dentro de uma semana. A dose 6 grays para os testículos e 3 grays para os ovários. E outros danos que vocês podem ver aqui com tempo de incubação e a dose necessária. Em laboratório, como a gente faz para entender e fazer modelos sobre isso? A gente usa muito da biodosimetria, que medir a frequência dos marcadores biológicos, né, os bioindicadores, os endpoints, de acordo com a dose. Eu mesma sou uma pessoa que faz trabalhos em biodosimetria e a gente olha o que aconteceu com as células, por exemplo. Um marcador bastante importante são os dicêntricos, que são danos que fazem com que os cromossomos tenham 2 centros, né? Em vez de ter um centro só, eles passam a ter 2 centros, ou anéis, por exemplo. E aí, olhando no microscópio, por exemplo, a gente pode estimar quanto disso apareceu em relação a quem não tomou uma dose. Então, uma forma de biodosimetria em seres humanos, por exemplo, eles tiram sangue do paciente irradiado e vão contar quantos dicêntricos vão aparecer nesse sangue em comparação com quem não foi irradiado, tá? Isso se chama biodosimetria. Fazendo isso, a gente pode construir gráficos que mostram o número de aberrações pela dose absorvida. E o mais comum é a gente ver um comportamento que é praticamente linear inicialmente, depois depende da dose ao quadrado. Então, em baixas doses ele tem um comportamento como essa linha tracejada aqui, linear, e depois é um comportamento quadrático, né? Então, ele tem duas partes, né? Essa seria essa parte azul, depois a parte vermelha, onde a aberração depende daquela equação que é alfa, que é um coeficiente qualquer, vezes a dose na parte linear, mais um beta, um outro coeficiente qualquer, vezes a dose ao quadrado, naquela parte de altas doses. E então esse modelo linear quadrático é a fórmula matemática mais comum usada para descrever como a sobrevivência das células é afetada pelo efeito da radiação. Não que seja um modelo perfeitamente aceitado, ele tem falhas, mas é um modelo que melhor se aplica e é aquilo que a gente usa, por exemplo, em radioterapia. Tá? Ele é usado para predizer quantas células vão sobreviver com um certo nível de dose, né, do tipo de célula. Então, em resumo, a gente tem nessa aula o efeito da radiação sobre os tecidos. A gente viu que radiações usadas principalmente em radiologia diagnóstica são raio-x, produzem ionização indireta, né? Podem produzir ionização e excitação, mas nessa ionização é a radiólise da água, que vai produzir radicais livres fixados por oxigênio e esses vão atacar o DNA. Quando você tem radiação de alto LET, como nêutrons, por exemplo, o dano pode ser direto ao DNA e não teria todo esse processo de produção de radicais livres e fixação do oxigênio. Então, também os modificadores do efeito, como radioprotetores ou radiosensibilizadores, teriam muito menos efeito. A radiação causando dano ao DNA, esse DNA pode ser reparado corretamente ou morrer. Se ele for reparado corretamente, ótimo. Se as células morrerem, se não morrerem muitas células, também não temos tanto problema. O problema surge quando
nós temos células que sofreram uma mutação e vão se multiplicar e podem produzir danos como resposta biológica, né? Muito danosa e que podem levar, por exemplo, a câncer. Esse tempo em que aparecem os efeitos podem ser rápido, alguns segundos até anos depois da irradiação. Então, nós temos estágios diferentes desse tecido biológico que foi irradiado. Primeiro temos os efeitos físicos, né? Interação da radiação com os nossos átomos, quebra de ligações, reações químicas, né? Com radicais livres, que seriam os efeitos químicos. Depois, a gente pode considerar os efeitos biológicos, que seriam a restauração, a morte celular, alteração no metabolismo, aberração cromossômica, né? Tudo isso dentro dos efeitos biológicos. E os efeitos orgânicos seriam o desenvolvimento das doenças devido a esses danos, que seriam os sintomas, né? Pode ser a radiodermite, câncer, leucemia, catarata, uma série de efeitos que vão aparecer no futuro por causa dessa irradiação. Para finalizar, vou sugerir algumas referências, como Radiobiology for Radiologists, que é um livro que eu gosto muito, do Eric Hall e do Ghiaccia. Sites como o da Agência Internacional de Energia Atômica, para vocês buscarem informações confiáveis, da ANSIR, também, da United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, eu gosto bastante desse site, e uma apostila em português que muitos usam, gostam bastante, é a apostila do professor Luiz Tawata, tá? Que está nesse link aqui. E é isso, muito obrigada.